Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no evangelho, no evangelho de hoje. E no vídeo de hoje a gente vai meditar o evangelho que está no evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37, que diz assim: Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território na Decápole. Ora, apresentado-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhe que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam, e tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, como toda a palavra de Jesus, dá para se tirar várias coisas, se a gente parar, meditar, cada palavra, cada versículo, dá para tirar inúmeras coisas, inúmeros ensinamentos. Mas o que eu gostaria de trazer hoje para vocês é sobre a necessidade que a gente precisa de ouvir, né? De ouvir a Deus, primeiramente, a necessidade de ter filtro no que a gente escuta e ter filtro também no falar. Perceba aqui, né? Antes de Jesus curar, né, o mudo, ele primeiro tocou nos ouvidos e depois na boca. Mas antes de tocar nos ouvidos, ele retirou o surdo mudo, do meio da multidão. Ou seja, o que isso quer dizer? Enquanto a gente está no barulho, no meio ali dos afazeres, da correria, né, que às vezes nos engole, a gente não vai conseguir escutar o Senhor. A gente não vai conseguir, às vezes, se escutar. A gente não vai conseguir entender aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa escutar para depois falar. Eu digo isso tanto nos relacionamentos interpessoais, né? Quando a gente vai conversar, quando a gente vai falar alguma coisa com uma pessoa, quando a gente vai resolver, a gente precisa primeiramente entender o que está acontecendo. Deixa eu escutar porque fulano ou ciclano não está agindo dessa forma. Então é necessário a gente primeiro ouvir, primeiramente ouvir a Deus. Entender, Senhor, o que é que eu preciso fazer nessa situação? O que é que eu preciso falar diante dessa situação? Então, primeiro, para que a gente possa falar, aprender a falar, ter sabedoria no falar, a gente primeiro precisa aprender a escutar. E escutar a voz da sabedoria, que é o próprio Deus. E como é que a gente faz isso? A gente precisa se afastar da multidão. A gente precisa se afastar do tumulto ali, né? Separar um tempo do nosso dia, da nossa semana, sair da correria do dia a dia, deixar as redes sociais, ou seja, colocar, como eu costumo dizer, colocar o mudo no mundo para que a gente possa escutar a Deus, para que a gente possa escutar o nosso interior. Dessa forma a gente vai conseguir ter mais clareza das coisas. O segundo ponto é que Jesus falou, né, proibir de falar. Eu não entendo aqui necessariamente porque o Senhor falou assim, não fale, né? Porque Jesus, ele, a partir do momento que as pessoas diziam os milagres que aconteciam, Jesus ficava mais famoso, as pessoas ficavam atrás de Jesus, enfim. Mas é interessante o seguinte aqui, foi curado no seu ouvir e ele começou a falar, ok. E aí a meditação que eu trago é o seguinte, como nós estamos usando a nossa boca? De que maneira nós estamos usando a nossa boca? Jesus falou éfata, né? Éfata, ou seja, abre-te, fala. Jesus quer que a gente fale, mas o que? De que forma nós estamos usando a nossa boca? Então a gente tem que ter muita sabedoria. E aí eu tava meditando e conversando com algumas pessoas lá na igreja, da seguinte ocasião. Aqui na minha cidade, eu não sei de onde você talvez esteja me vendo agora, me ouvindo nesse exato momento, mas aqui na minha cidade aconteceu uma coisa ruim, né? Um noticiário de um rapaz que ele foi vou falar uma outra coisa aqui, nato, para que o YouTube, né, não derrube, a gente tem que ter cuidado com as palavras. Então, ele foi
E aí aconteceu isso, nado. Junte aí agora as duas sílabas, acho que vocês entenderam. E por que aconteceu isso com ele? Porque, segundo o noticiário, ele recebeu uma fofoca, né? Falaram para ele algo que tinha acontecido sobre alguém da família dele, né? Que de muito tempo, um fato que já tinha passado há um tempo. E aí isso chegou aos ouvidos dele, né? Chegou uma fofoca, algo no ouvido dele que não se sabe se foi verdade, não se sabe até que ponto foi passado para ele. E por conta desse mal dizer, né, dessa informação que chegou até ele, causou-se uma confusão. Ele foi lá, até onde eu soube, né, no noticiário, foi lá tirar satisfação com a pessoa e aí brigar e tal, e acabou acontecendo, né, essa situação. Não acabou bem. E aí eu meditei que a situação não acabou bem. Como foi que começou aquilo? Começou por causa de uma fofoca. Começou por conta de uma informação que chegou até ele que não era para chegar, que não necessitava chegar. Então, por causa da palavra, por causa de uma informação, não sei se errada, ou de uma informação que não precisava ser dito, causou-se uma confusão e aí o final não foi positivo. Então, a gente percebe que a nossa palavra tem muito poder, tem muito peso diante das situações, nas situações. E temos que ter muito cuidado com isso. Por isso que é importante ouvir, saber filtrar aquilo que a gente escuta e passar para frente. Ouvir, filtrar e falar somente aquilo que é necessário. Falar somente aquilo que vai ajudar o outro, que vai edificar o outro, que vai edificar o próximo. Sabe, nossa boca, a nossa palavra tem que servir para clamar a Deus, exaltar ao Senhor, adorar ao Senhor, profetizar, exortar, corrigir sim, mas corrigir com amor, com ternura, né? Não com arrogância, como fôssemos os donos da verdade. É de curar as pessoas, é de levantar as pessoas e não de destruir o próximo. Tá certo? Então que a gente vai ter cuidado, porque nossa boca, nossa palavra tem muito poder. Aqui a palavra de Deus fala em outro livro que eu não me recordo agora o qual, não sei se é Coríntios, se é Efésios, porque às vezes eu sei a palavra, mas eu não sei bem qual é o livro, eu tenho que pesquisar, tá? E aí fala que a palavra de Deus, ela é como se fosse uma espada de dois gumes, né? E eu gravei até um outro vídeo falando sobre isso, né? E ela pode ser comparada a um fogo que queima toda uma floresta. Ou seja, e outros evangelhos, outros versículos que falam sobre o poder da língua, o poder da palavra e as consequências do mau uso da boca, do mau uso das palavras, do mau uso da língua, tá certo? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês essa mensagem, que a gente possa, né, ter sabedoria no ouvir o que a gente escuta, né, de outras pessoas, as informações que chegam até a nós, que a gente possa saber filtrar as informações que chegam, que a gente possa ter sabedoria no como falar, no que falar, de que maneira falar, e possamos escutar, nos disponibilizar para escutar o que é que o Senhor tem para cada um de nós, de como devemos agir nesse mundo e usar a nossa boca para edificar, para louvar, para agradecer e não para coisas negativas, tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Desde já eu peço que vocês curtam aí meu canal, comentem o que vocês estão achando, compartilhem esse vídeo com alguém que você sabe que talvez essas palavras vão ajudar. Obrigada.